Olá, sejam bem-vindos. O programa Entrevistas da Contagem TV Online discute hoje a importância das leis de incentivo fiscal que podem ser utilizadas para fomentar a cultura, o esporte e projetos sociais. Queremos mostrar que mesmo em momentos de crise econômica, é viável patrocinar projetos de alcance social em qualquer lugar do Brasil, inclusive na cidade de Contagem. Não vamos ensinar nenhuma fórmula mágica, nem tampouco passar uma receita de bolo. Vamos mostrar e chamar a atenção do público, dos artistas e principalmente dos empresários que é possível ser patrocinador sem comprometer o caixa da empresa. Participam desse bate-papo 3 figuras que conhecem muito bem esse processo. O senhor Alberto Portugal, diretor da empresa Tambasa. O senhor Tiago Alvim, que é mestre em administração, administrador público e consultor de projetos em vários estados, e também no governo federal. Participa também do programa o artista e produtor cultural Rafael Aquino. Aquino está envolvido em vários projetos culturais em Contagem e pelo Brasil afora. Sejam todos muito bem-vindos. Independente da situação financeira que o país atravessa, o imposto de renda deve ser pago por todas as empresas devedoras. Em época de crise econômica, a mordida do leão pode ser menor, mas é certeira. Para garantir o recebimento, a Receita Federal utiliza atualmente as melhores tecnologias de cruzamento de dados a fim de evitar as sonegações. Flagrados pelo leão, os sonegadores podem responder pelos crimes de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Diante da certeza da mordida do leão, perguntamos: por que não utilizar as leis de incentivo fiscais em projetos culturais, esportivos e sociais? Senhor Alberto, o que o senhor prefere? Passar o dinheiro do imposto de renda direto para o governo federal ou utilizá-lo para patrocinar algum projeto que possa beneficiar artistas, atletas e o público em geral? Esse tipo de lei, para mim, me agrada sobremaneira porque ele é direto. Exageradamente, cada real que você aporta, você vê efetivamente aquele real sendo colocado no que você idealizou e achou como sendo legal. Então, este é o ponto mais importante do meu ponto de vista desse tipo de projeto. É a forma direta em que a gente vê o fluxo do dinheiro, em vez de ir lá no governo e ficar um tanto lá para os políticos, que todo mundo sabe como é que está a situação hoje, vai direto ao projeto social ou projeto de lei de Rouanet ou de Pronas, de câncer. Então, eu acho que é fantástico a forma direta como ele acontece. O senhor já patrocinou alguns projetos sociais. Como foi essa experiência? Acho espetacular. Então, assim, a gente acha muito bacana. Então, o que a gente mais gosta disso é esse fato, dele ser direto. Cada real, a gente vê efetivamente ele chegar no ponto onde você tem objetivamente quer colocá-lo. Além de você poder estar gerindo, você está vendo acontecer o que você imaginou que é legal na hora que você escolhe um projeto. Caro Tiago, diante de sua experiência como administrador e gestor público, quais são as vantagens que os empresários têm ao utilizar as leis de incentivo fiscais? Boa noite. Eu acho que o Alberto cita bem aqui quando fala dessa proximidade que as leis de incentivo possibilitam, né, do empresário com a organização social do município. Esse tipo de investimento ele vai propiciar uma série de relações que fortalecem a sociedade civil de uma forma geral. Eu acho que esse aí é um grande ponto de partida para a gente considerar. Do ponto de vista da empresa, a gente a gente se relaciona com diversas empresas que usam os incentivos fiscais e a gente nota uma série de diversas motivações. Cada empresa tem sua motivação própria, né? Tem empresa que tem uma abordagem para usar o investimento, que é uma abordagem às vezes um pouco mais comercial, uma empresa que vende direto para o cliente final, as telefonias, as cervejarias. Elas têm aí um interesse aí mais de comunicação e publicidade ao usar esse investimento.
Mas você tem outras empresas que trabalham muito mais a questão da legitimidade local para operar. Então, ela tem uma unidade fabril em determinado município e quer levar para aquele município o desenvolvimento social, além do desenvolvimento econômico que ela já gera com a sua atividade direta. Então, a gente consegue ver uma série de bons exemplos de municípios que têm, de empresas que conseguem, em determinados municípios, dinamizar não só a área econômica, como também a área social. Então, e com isso ela passa a ter um maior respaldo da população onde ela está inserida, ela passa a ser mais respeitada e vai criando assim sua imagem, né? Vai fortalecendo sua imagem junto à comunidade e junto ao seu público consumidor também. São empresas que realmente preocupam com a vizinhança, né? Quem está próximo dela, né? Isso para quem atua, para quem tem a situação principalmente de, vamos dizer, aqui em Minas a gente tem muito o caso das minerações, que tem uma atuação que inevitavelmente gera alguma degradação do meio ambiente, então ela tem ali quase que como uma compensação, também utilizando os incentivos para levar desenvolvimento social para a sua operação. E aí assim ela vai equilibrando a sua atuação. Então acho que é uma oportunidade que as empresas têm. Hoje as empresas já podem aplicar 9% do imposto de renda devido. Então esse recurso vai ser distribuído aí em 4% para a cultura, depois 1% para o esporte, 1% para o fundo da infância, 1% para o idoso, 1% para o PRONAS, que é para a saúde da pessoa com deficiência, e 1% para a área de oncologia. Então são diversas áreas que ela pode fazer uma atuação aí bem completa na sua região de atuação. Mas é pouco divulgado, né? Ainda é pouco divulgado. Acho que a gente precisa divulgar mais, precisa engajar mais o empresariado nesse tipo de movimento. A gente tem bons exemplos como o da Tambasa, atuando aqui principalmente fazendo investimento aqui na região metropolitana, mas tem muita gente que tem oportunidade, poderia aplicar o recurso, então poderia deixar o recurso aqui onde ele está atuando e acaba pagando imposto de renda. Esse recurso vai para Brasília, mesmo que seja muito bem empregado pelo governo de uma forma geral, mas ele perdeu a oportunidade de deixar o recurso aqui perto, como o Alberto falou, ver a ação que está acontecendo. Então, acho que a gente precisa divulgar mais, engajar mais o empresariado nesse tipo de investimento. Por exemplo, no caso da Tambasa, a gente faz questão de que todo o recurso seja colocado. Chega mais no final do ano, a gente faz questão de gerir de que todo o recurso que pode ser colocado, a gente faz questão de que ele seja colocado. Então, faça uma previsão de qual que vai ser o faturamento, que já está mais próximo do final do ano. Imagina-se uma lucratividade para poder estabelecer qual que é esse montante e busca usar todo esse recurso para que isso seja colocado na comunidade ou aonde a gente faz questão de escolher. Caro Rafael, você que tem experiência na elaboração de projetos, a lei de incentivo poderia ser mais bem divulgada e aplicada? Como funciona esse processo aqui em Contagem? Contagem tem um histórico, um potencial industrial muito forte. E as leis de incentivo, o grande foco dela é o quê? A renúncia fiscal das empresas. A pessoa física, ela também pode fazer o aporte, pode colaborar usando o seu imposto de renda, mas é claro que o volume maior são das empresas. Mas a gente percebe também que existe um certo desconhecimento do empresariado do município, e que esse desconhecimento acaba gerando uma certa desconfiança mesmo. O Alberto, no caso aqui, é um grande exemplo, né, dessa atuação na cidade, preocupar com o entorno, onde a empresa está inserida. O Thiago também deu um exemplo das mineradoras que se preocupam muito com o investimento no entorno, mas a cidade tem essa deficiência, até porque isso já é um problema específico daqui, mas que atinge no cenário nacional também, porque não é feito um trabalho junto ao empresariado. Isso não só aqui em Contagem, mas como outros lugares acontece esse problema também. Na sua opinião, qual a maior dificuldade que os artistas têm no momento de captar os patrocínios?
Os espaços de publicidades oferecidos em contrapartida são atrativos? Bom, falando no contexto de Contagem, vamos supor, a gente vai concorrer com um projeto que vai acontecer no Palácio das Artes, ele vai ter uma divulgação muito maior e grande parte das empresas ela se preocupa com aquela questão do retorno de imagem. Então, um projeto específico de um produtor daqui, ele não vai conseguir levar o mesmo retorno de imagem do que um projeto que acontece em Belo Horizonte, no caso, que é uma cidade vizinha. Né? Então, assim, acho que tem que se pensar essa questão das contrapartidas do projeto. Isso traz um diferencial muito grande na hora do investidor definir aonde ele vai fazer o aporte ali do recurso. Então, a publicidade é um atrativo para o empresário. Com certeza. O retorno de imagem ele acaba sendo importante dependendo do tipo do investidor. Existem empresas que elas se preocupam mais com aquela questão social, qual é o impacto social que o projeto vai trazer, qual tipo de transformação que esse projeto proporciona. Outras empresas não, qual o retorno de imagem que eu vou ter? Vai ter propaganda em rádio, propaganda em TV, quantos outdoor vão ter, qual vai ser o alcance aí via internet, que tem tido uma força cada vez maior. Então, tem todas essas questões, elas são avaliadas. Então, muitas das vezes, a decisão fica por conta do setor de marketing da empresa, que vai avaliar todo esse contexto do projeto. Existe alguma iniciativa espontânea, a empresa procurar projetos para fomentar, tanto cultural, esportivo, social? Existem casos que são muito poucos ainda. Existem empresas que abrem editais internos, tem comissões que avaliam, mas ainda é muito pouco. A grande maioria ainda fica por conta do setor de marketing das empresas, a decisão final. Mas, na verdade, não precisa a empresa procurar, não, porque é tanto que procura a gente. É verdade. Então, assim, sobre o aspecto de escolha, o que a gente busca fazer sempre é focar, por exemplo, em esporte. A gente acha fantástico com o objetivo de tirar o adolescente e a criança da marginalidade. Eu acho que esse aspecto aí do esporte que nos atrai sobremaneira é que, ao invés da criança estar lá na favela, nessas áreas, né, nas comunidades, e solto, ele está lá participando de esporte, então está conduzindo ele para o bem e não para as drogas. Esse aspecto aí para nós é fantástico. Isso aí o impacto social que o projeto então o impacto traz, assim, de que plantando ou cavando poços para a gente não ter sede no futuro. Então a gente busca estar investindo no social aqui para amanhã a gente não ter um problema grave como a gente tem visto aí, está só aumentando, né? A gente vê o tanto de assalto que está acontecendo, então assim a gente faz o que pode, né? Dentro da visão empresarial, é difícil patrocinar esses projetos? É complicado? É trabalhoso? Não, de forma alguma. O que a gente precisa é de que tenha toda a documentação aprovada, né? Então, tem uma pessoa que é da contabilidade nossa, que ela faz análise da perfeição dessa documentação, né? Então, ela já tem todos os critérios, então ela está treinada para isso. Então, muita gente me liga e pede, eu queria fazer um projeto e tal, e depois o projeto nem está consistente e aprovado regularmente, né? Regulamentarmente. Então, aí eu já de cara já passo para ela, está faltando isso e isso, ela já informa, e a pessoa fica lá naquela ânsia, não, dá um jeito, depois eu arrumo isso. Eu falei, mas não tem jeito, tem que estar tudo certinho, porque não adianta aportar recurso que não está bem consolidado em relação às leis. Essa fala do Alberto ela é muito importante, porque eu já ouvi diversos relatos que o setor contábil da empresa fala, não, eu tenho pavor de trabalhar com isso, vai aumentar o volume de serviço aqui, é muito complicado, vai atrair fiscalização, não vale a pena, e acaba desanimando o empresário de trabalhar com incentivo fiscal. E essa informação que o senhor traz, ela é perfeita, sabe? A gente precisa de passar esse conhecimento, essa segurança, porque senão não teria o respaldo governamental para proporcionar esse tipo de mecanismo, sabe? Então, acho que tem que ser feita
E quanto mais a gente puder levar essa informação para o empresariado, melhor. Acho que sua fala foi muito, muito pertinente, vai contribuir bastante, assim, com esse... Essa segurança que a gente passa a ter, né? Que cada erro que se comete, a gente fica com... Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, o cara às vezes fica com medo de que quando um projeto que dá errado, você fica com medo. Então, a gente faz questão de que ele seja todo bem analisado, todo certinho, para que a gente, a cada degrau que a gente suba, a gente queira subir mais degraus para que fique socialmente correto. O certo é que sem projeto não tem verba, né? Não tem verba. Tiago, explica, tem que ter um projeto consistente, né? Tem que ter um projeto consistente e do ponto de vista do empresário, que ainda não investe e que a gente está de alguma forma aqui convidando para participar, né, desse processo, é ter a segurança de que todo projeto que chega para ele já foi previamente analisado pelo poder público em alguma instância. Então, o orçamento desse projeto já foi analisado e já teve uma aprovação ou reprovação em caso de projeto incoerente. Então, é um momento também de aproximação com a própria política pública. O governo já analisou e já deu a chancela. Esse projeto está apto a receber o incentivo fiscal. Então, quando o empresário toma a decisão, ele está fazendo uma segunda análise, ele está passando por o projeto está passando por um segundo filtro. Para o lado das organizações, é o ponto inicial, é o ponto de partida. Se não tiver projeto aprovado em lei de incentivo, a dificuldade de obter um recurso hoje, principalmente nesse momento de crise que o país passa, é mais complicado ainda. Então, eu acho que o empreendedor social, ele tem que se preparar cada vez mais hoje para elaborar projetos consistentes que vão passar por essa primeira análise do poder público. Depois, desenvolver uma leitura do ambiente que ele está, né? Então, quais são as empresas que estão no meu município? Se eu estou falando de imposto de renda, eu estou falando de grandes empresas. Quando a gente fala em Lei Rouanet, em Lei do Esporte, a gente está falando só de empresas tributadas em lucro real. Então, uma empresa, para ser obrigatoriamente enquadrada como lucro real, a empresa tem que ter um faturamento acima de 72 milhões de reais. Então, estamos falando de fato de grandes empresas. Então, quais são essas empresas que estão no meu município? Que abordagem que o meu projeto comunica com essa organização? É porque ela está aqui no entorno? Ou é porque eu tenho um apelo de publicidade que é grande, então vai atrair? Quais são as empresas que estão fora de Contagem que eu posso procurar e que eu posso buscar para cá também? A gente tem uma série de empresas que tem atuação no estado inteiro, no Brasil inteiro, e que a gente tem que ir lá cobrar a responsabilidade delas, que não fique, por exemplo, só em Belo Horizonte, quando a gente está falando de empresas como uma CEMIG da vida, como uma estatal que, enfim, atende o estado inteiro, ou até os grandes bancos que têm sede em São Paulo, mas que precisam fazer a responsabilidade social no Brasil inteiro. Até porque tem a agência dos bancos aqui. Então, acho que o empreendedor social, ele precisa... Tem correntista aqui, né? Tem correntista aqui. Então, o lucro dessa empresa está sendo formado aqui também. Eu não sei se vocês comentaram, a Lei Rouanet não é só de imposto de renda, né? Ele também tem do ICMS, né? Você tem o investimento em cultura do ICMS, que é enfim, um imposto estadual. Então, no caso do ICMS, tanto tem investimento na cultura, como agora mais recente, coisa de 2, 3 anos para cá, um investimento no esporte também. Então, são mecanismos novos. O esporte mesmo, poucas empresas ainda já aprenderam como funciona. Pois é, Tiago, existem boatos que empresas que utilizam as leis de incentivo possam ficar na mira do fisco. Isso é verdade? A gente já conversou com diversas empresas, eu vejo sempre essa coisa do problema fiscal como um grande mito. Até porque a empresa que calcula quanto ela vai investir, depois que ela já faz a previsão do imposto devido. Então, assim, todo o processo está sob domínio da empresa e a gente não conhece, na prática, problemas com o fisco para quem
destinou. Na minha percepção, é um pouco de desinformação, um pouco de mito, e aí, às vezes, o setor fiscal talvez faça uma análise ali muito fria de que vai dar um pouco mais de trabalho. Vai dar um pouco mais de trabalho, é verdade, mas é um trabalho pequeno quando você pensa no retorno que isso pode te dar. A gente nunca pensou nesse aspecto, não. Para mim, de certa forma, é uma certa novidade. Eu nunca imaginei que isso pudesse fazer. A gente talvez começou a fazer as operações lá no passado embrionariamente, foi crescendo e isso aí, de certa forma, não transpareceu para a gente. Virou política da empresa. Virou uma política de empresa. Ótimo. É a responsabilidade social na prática, né? Realmente na prática. Responsabilidade, é uma forma de fazer responsabilidade social, sem dúvida. Sobre esse medo aí, vocês abordaram aí, eu até nunca tinha pensado nisso, mas tem um processo que, queira ou não, né? O governo, a gente até tem a figura do leão, né? Que é a bocada, que todo mundo fala, porque a forma voraz que o governo vem querendo arrecadar, achando que sempre o empresário quer sempre o tempo todo se deixar de pagar, que não é o caso. É verdade. Então se confunde esse deixar de pagar de forma ilícita com a forma de pagar, onde ele coloca melhor o recurso, diretamente o recurso, ao invés de levar para o governo e depois voltar menos do que ele efetivamente está investindo. Rafael, a cultura e o esporte de Contagem precisam de recursos para viabilizar seus projetos. Existem bons projetos em Contagem? Como incentivar os empresários para que eles invistam e patrocinem mais projetos? Pois é, eu já fiz diversas pesquisas aqui na cidade com os empresários, algumas empresas, e elas falavam o seguinte: olha, nós patrocinamos projetos de fora porque não chegam projetos de qualidade, projetos de contagem de qualidade aqui pra gente. Então, a partir disso, a gente começou a trazer vários parceiros. O Thiago até faz parte do Observatório da Diversidade Cultural, com o professor Zé Márcio Basso, que é conhecido nacionalmente, para trazer cursos de formação aqui para a cidade. Então, já houveram várias oportunidades para qualificar o produtor cultural, o gestor social do município. Então, hoje a gente pode afirmar que existem projetos de qualidade na cidade. Mas assim, uma outra pesquisa que nós fizemos: quais são as empresas de Contagem que investem na Lei Rouanet? E a gente detectou que aquelas poucas que investem em iniciativas de fora da cidade, não patrocinam projetos do município. Muitas das vezes elas são filiais de empresas que a sede é em São Paulo ou em outro estado, investem em projetos de outro estado ou de outro município e não investem em projetos daqui. Então a gente queria saber, aí a princípio falava-se que eram porque não haviam projetos, não chegavam projetos de qualidade. Hoje existem bons projetos, mas eles ainda continuam investindo em iniciativas de fora por N motivos. Porque a sede da empresa é em outra cidade. Porque o retorno de imagem para a gente que vai ter em determinado projeto é mais interessante, e acaba que tem essa dificuldade ainda dos projetos do município serem patrocinados pelas empresas da cidade. Dentro da sua experiência, o que poderia mudar para melhorar? Eu acho que tem que ser feito um trabalho de sensibilização com o empresariado do município. Desfazer esses mitos que já foi comentado por Alberto, por Thiago, né? Desfazer esses mitos e apresentar como os mecanismos funcionam, e apresentar para eles quais são as entidades idôneas do município, que são várias, né? Existem várias entidades sérias, vários produtores culturais com trabalho reconhecido na cidade, fazer com que eles conheçam esses projetos. Acho que tem que ser feita essa integração, essa aproximação, tanto que os empresários precisam conhecer os mecanismos existentes e também saber dos projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade. E você, Thiago? Eu tenho a minha empresa que trabalha com investimento social, tentando conectar essas duas pontas, né? A Nexo, chama Nexo a empresa, exatamente nessa ideia de conexão. E desde que a gente nasceu em 2011, a gente percebeu que a gente precisava pedir mais. Então, assim, e pedir mais
quando a gente fala em pedir mais, é porque a gente está aqui fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde concentra boa parte do investimento da Lei Rouanet. Então, quando o Rafael fala que você tem uma indústria aqui, mas que a sede, a área de decisão está em São Paulo, então, às vezes, você tenta chegar aqui e não consegue ter acesso. Então, nós vamos ter que ir em São Paulo. Então, nós vamos ter que criar estratégias para ir lá, pedir no primeiro ano, bater na porta e se apresentar. Talvez no segundo ano voltar outra vez, no terceiro ano voltar, e se não der certo no terceiro ano, voltar no quarto. A empresa, quando ela quer investir, quando ela quer apoiar o desenvolvimento social de um determinado local, ela pode criar estratégias para fazer com que o recurso chegue lá. Então, definindo de forma clara onde que eu apresento esse projeto. Então, é por e-mail, é por uma plataforma. Quando uma empresa de São Paulo define que a apresentação é só pessoalmente numa reunião, ela automaticamente já eliminou aí todo mundo que está fora ali da cidade. Então, assim, acho que tem uma responsabilidade grande das empresas de facilitar esse acesso, deixar claro e transparente como que eu faço para me apresentar. E do lado dos empreendedores, resiliência. Tem que manter a insistência, tem que continuar buscando essas empresas, se apresentando. E aí tem um ponto que eu acho que é bem interessante quando a gente tem empresas, por exemplo, como a Tambasa, que está aqui no município, apoia muita coisa da região. Toda vez que ela apoia um produtor local, esse produtor ele está empoderado para se apresentar para outras empresas que são fora daqui. Porque quando ele fala assim, olha, a Tambasa, que é uma empresa grande, conhecida, já me apoiou, conhece meu trabalho, isso dá uma outra dimensão para o trabalho dele. Então, assim, é um trabalho que vai com as locais, mas também reforçando e buscando recursos com as nacionais. Então, eu acho que é um pouco... A gente precisa desse trabalho dos dois lados. As empresas se abrindo um pouco mais para receber o que está um pouco mais longe, o que ela ainda não conhece. E os empreendedores, a gente tem que trabalhar dobrado quando a gente está fora do eixo. Então, captar recursos para projetos de Belo Horizonte é mais difícil que captar para projetos de São Paulo. Captar para Contagem é mais difícil do que captar para Belo Horizonte. Então, vamos ter que trabalhar dobrado, pedir dobrado. Enfim, vai ser um trabalho que vai ter que ser parte do planejamento do empreendedor cultural, não tem jeito. A perseverança tem que estar no projeto. Tem que fazer conta, tem que fazer parte do orçamento, tem que estar planejado. Contribuindo um pouco com a dama cortejada, né, que é um lado dos empresários, por exemplo, um projeto que cativa, que toca o coração, o projeto Fred, por exemplo, né, que você vê que tem todo aquele aspecto social de pegar a comunidade, pegar as pessoas que estão lá e fazerem com que elas fiquem socialmente mais adequadas. Então, passando este aspecto, né, da dama cortejada, o quão bacana é esse projeto. Se a gente falar assim, em quais lugares que você colocaria? O Hospital da Baleia, que a gente já aportou. Então, assim, um negócio que cativa, a gente vê a seriedade com que o trabalho é feito. Então, você vai lá e vê o quão sério é cada real que você colocou e qual bacana aquilo lá que você fez, de ver aquelas crianças que entram, que dá dó de você ver e ver que tem alguém trabalhando, que aquele recurso está efetivamente colocado. Pois bem, chegamos ao fim de mais um programa Entrevistas da Contagem TV Online. Senhor Alberto, vale a pena patrocinar utilizando as leis de incentivo? Você tem algum recado para os empresários, de repente, dar um testemunho, eu patrocinei e patrocino também, quem sabe, né? E não tenham medo. Esse mito de que o governo vai estar olhando mais a sua empresa, isso é uma declaração lá no papel, que é bem simples de fazer. E a satisfação, se você tem dúvida, comece a experimentar alguns projetos pequenos e vai ver que não existe esse mito, é um mito mesmo. E ao qual satisfeito vai ter o retorno de você poder visitar algum projeto, como por exemplo o projeto Fred, e ver qual bacana é com o Hospital da Baleia, o Hospital do Câncer de Barretos. A satisfação é maior do que o medo. Muito obrigado. Tiago, quais são as suas considerações finais?
Eu acho que o recado nesse momento, assim, eu estava analisando um pouco os dados, né? Assim, o valor investido total na Lei Rouanet no ano passado, em 2015, foi o mesmo valor investido lá em 2010. Então, 5 anos depois, a Lei Rouanet não subiu. Isso com a inflação nesse período de 20%, 30% talvez. Então, assim... Diminuiu, então. Diminuiu o investimento real, diminuiu, e isso você coloca uma série de projetos culturais aí em dificuldade, grupos de tradição. Então, nesse momento, é mais importante ainda que o empresário que ainda não investe se atente para a possibilidade. A gente ainda tem, a maior parte dos empresários faz investimento no final do ano, então a gente tem um bom tempo aí para estudar o funcionamento dos mecanismos, para conhecer projetos. Não falta projeto bom, tem muito projeto aprovado, principalmente na cultura e esporte. Os outros mecanismos ainda são mais recentes, ainda tem um pouco mais de dificuldade de achar, mas a cada ano a gente tem mais oferta de bons projetos. Então, assim, nesse momento de crise que o investimento está diminuindo, acho que fica o apelo maior aí para o empresariado se sensibilizar, conhecer melhor, e está aí uma ótima oportunidade de conhecer melhor o seu entorno, as organizações da sociedade que estão aí trabalhando e fazendo a diferença na área social. É hora. Brincando um pouco, em vez de mandar para Brasília, manda para Contagem. É isso aí. E você, Rafael, qual o recado que você pode deixar para os produtores culturais e os empresários de Contagem? Gostaria de passar aquela mensagem de que os gestores culturais, gestores sociais, continuem também se qualificando. Acho que a qualificação nessa área ela é muito importante, tanto até para quando for sentar para poder buscar apoiadores, patrocinadores, parceiros, você passa maior credibilidade, porque muitas das vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, ela tem dificuldade de sistematizar aquilo e fazer uma apresentação que venha levar a credibilidade necessária para conseguir captar e cativar aquele parceiro, sabe? Então, acho que as pessoas procurarem se qualificar mais, se informar mais dos mecanismos, para poder passar o máximo de tranquilidade e credibilidade para fortalecer as parcerias necessárias para continuar fazendo com que a cultura e a área social continuem permanecendo, sendo aquele vetor de transformação que nosso país tanto precisa. A nossa vontade é que mais e mais empresários invistam nos projetos culturais, esportivos e sociais de Contagem e região. Esperamos que isso se torne uma realidade. Agradecemos a presença dos entrevistados e a audiência do público. Em breve estaremos de volta com mais uma pauta que pode interessar a você. Obrigado pela atenção, acesse nosso site e fique sabendo de tudo que acontece em Contagem e região. Até breve!